Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Precisamos rever nosso entendimento, rever nossa compreensão da vontade de Deus e sermos o instrumento que Ele planejou. Para fazermos das nossas vidas a verdadeira oferta, a oferta que agrada ao Pai, para que a gente conheça a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Mas precisamos ofertar os nossos membros, pois só assim conheceremos a vontade de Deus segundo a perspectiva de Deus e viveremos a sua vontade na plenitude do seu querer e não segundo nossa religiosidade, nosso pensamento ou os desejos. Pois Deus não nos criou para que nós vivêssemos segundo uma perspectiva religiosa, achando que se prestarmos um serviço a Ele, se formos cultuá-lo, louvá-lo, agradecê-lo, engrandecê-lo com os nossos cânticos, que estaria tudo bem, Ele como uma divindade se agradaria e resolveria os nossos problemas. Essa é uma perspectiva de um pensamento natural, religioso, que busca uma divindade, não conhecimento de Deus. E muitas vezes, quando vivemos na nossa religiosidade, nós estamos perseguindo o caminho, perseguindo aquilo que seja a igreja, o Cristo, o próprio Cristo, pois vivemos de maneira contrária àquilo que é o seu ensinamento e sua vontade. Paulo fala da sua experiência, fala do que fez, fala que na sua religiosidade ele, no seu encontro com Cristo, essa é a perspectiva que ele entendeu e Cristo lhe falou de forma tão clara. Isso está lá em Atos 22, do 4 ao 8, diz assim: persegui este caminho, isto Paulo falando, até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes, recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então, caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. O que nós vemos nisso? Paulo perseguia pessoas, perseguia na realidade a igreja, mas de fato quem ele estava perseguindo? O próprio Senhor Jesus. Por que ele perseguia? Ele perseguia porque ele estava lutando na realidade com aquelas pessoas que estavam se opondo ao que era o ensinamento que ele tinha aprendido, a sua religiosidade que vivia. E nós? Nós podemos estar perseguindo a Cristo, perseguindo o caminho? Essa é a questão que nós precisamos parar e pensar. Pois quando vivemos na nossa religiosidade, quando achamos que Deus existe para atender os nossos desejos e resolver as nossas paradas, ou seja, para nos salvar das aflições dessa vida, das lutas dessa vida, na realidade o que nós estamos fazendo é vivendo de forma contrária ao que é o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois não que queremos a vontade de Deus, queremos o poder de Deus, queremos que Ele resolva os problemas para nós, queremos que Ele nos conduza de maneira tão simples à liberdade, a vivermos uma vida feliz, tranquila, sem problemas e sem dificuldades. É este o ensinamento de Cristo? Não. Nós perseguimos o caminho quando queremos viver nessa perspectiva. Achar que Deus existe para nos livrar das situações, para nos salvar, no sentido de resolver o nosso problema. Nós não estamos preocupados com os outros, com a realidade dos outros,
ou com o que possa acontecer com os outros. Queremos resolver o problema para nós. Essa é a vontade de Deus? Não. Isso que precisamos entender. Nós somos chamados para sermos filhos de Deus, imitadores de Cristo, seguirmos o modelo de Cristo. Jesus falou sobre isso. Quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Nós precisamos morrer para nós mesmos, para os nossos desejos, para experimentarmos a verdadeira vontade de Deus para as nossas vidas. Sem a morte, sem o negar a nós mesmos, não conheceremos essa vontade. Conheceremos essa vontade quando seguirmos o modelo de Cristo. Qual é o modelo que Cristo nos deixou? Essa é a questão que a gente precisa observar. Ele foi uma oferta. Lá em Filipenses, Paulo escreve sobre isso, que ele esvaziou de si mesmo. Não teve o desejo de ser, de expressar que era como Deus, usar do poder de Deus, mas ele se esvaziou, assumiu a forma de homem e de servo, para cumprir a vontade do Pai. Então, qual é o propósito das nossas vidas? Esvaziarmos de nós mesmos, seguirmos o modelo de Cristo. Ele nos fez nova criatura, fez um novo ser, deu-nos do seu Espírito, partilhou conosco da sua natureza, deu-nos da sua vida, capacitou-nos para vivermos neste mundo como seus filhos, revelando como Cristo, o Deus invisível ao mundo. A Igreja é responsável por revelar o Pai ao mundo. Nós precisamos entender isso. E nós só fazemos isso quando nós nos comprometemos com a vontade de Deus, em conhecer, compreender essa vontade e sermos como Cristo neste mundo, fazendo da nossa vida a verdadeira oferta. Por isso que Paulo escreve em Romanos 12, 1 e 2. Para a gente oferecer os nossos membros, sermos a oferta que agrada a Deus, pois nisto está o verdadeiro culto a Deus. Que a gente possa entender estas coisas, compreender que não se vive o reino de Deus simplesmente num aspecto religioso. Isso é religiosidade, e o que ouviremos naquele dia é que ele não nos conhece. Agora, se nós colocamos o nosso coração em conhecer a vontade, em viver essa vontade, em experimentar a vontade de Deus para as nossas vidas, fazendo as coisas que temos que fazer neste mundo, no trabalho, em casa, com a família, com os parentes, com os amigos, em todos os lugares, revelarmos Cristo ao mundo por meio das nossas atitudes, nossas palavras, das nossas ações e reações. Nós precisamos amadurecer para expressarmos a plenitude de Cristo, ou seja, expressarmos a obra que Deus realizou em nós, para que o nome do Pai seja glorificado, para que nós, ao realizarmos as obras, possamos revelar Deus ao mundo e assim trazer glória ao nome do Pai. Que a gente possa entender isso, compreender essas coisas e sermos a expressão da vontade de Deus neste mundo. Que a gente cresça, amadureça e revele o Pai ao mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.